Qual o seu tipo de cristianismo? O que eu estou querendo dizer com isso? Como você tem vivido a sua experiência de fé? Às vezes você é aquela pessoa que busca ler muita palavra, busca entender muito o significado do texto, a aplicação do texto para os dias de hoje. E quando chega nos cultos, nas horas da adoração, nas horas da oração, você não é uma pessoa, não, eu sou mais da palavra. Ou você pode ser aquele outro extremo, aquela pessoa que ora muito, que jejua, que tem uma adoração extravagante, que fala em línguas, mas quando te pergunta sobre algum conhecimento bíblico, às vezes não sabe de nada, ou eu parei em Gênesis. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Por que existe essa diferença no cristianismo de hoje? E é exatamente isso que nós vamos mostrar nesse vídeo. Então, eu te peço que você compartilhe esse vídeo aí com aquele seu amigo que às vezes é muito, tô lendo muito a Bíblia, muito isso, mas não expressa nenhum tipo de adoração a Deus, o amor a Deus, ou aquela pessoa que muitas vezes está numa outra vibe, né? Não, eu amo a Deus, amo tudo, mas não tem muito conhecimento bíblico. Manda esse vídeo para esse seu amigo, porque hoje nós vamos falar sobre misticismo inteligente. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu quero que você preste bastante atenção naquilo que eu vou falar, compartilhe com seus amigos, inscreve aqui no canal também se você gostar desse vídeo e dá o like porque ajuda muito a gente para que esse vídeo ele possa chegar a mais pessoas. Vamos lá? Primeiro ponto é que nós temos vivido uma falsa dicotomia de quê? De separar a experiência do conhecimento. E isso, quando a gente começa a olhar até mesmo dentro da história bíblica, por exemplo, de Romanos, a gente vê que pessoas profundamente devotas a Deus, pessoas que amam a Deus, mas pessoas também que tinham um grande conhecimento. E como que começou essa dicotomia? De onde veio isso? Sendo que quando a gente olha para Romanos 8, por exemplo, Paulo ele fala do seguinte, que o Espírito Santo testifica o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E ele derrama esse amor sobre nós. Isso é uma experiência, não é uma experiência abstrata, é uma experiência sobrenatural mesmo, do qual você realmente sente o amor de Deus por você, e é uma experiência espiritual, uma experiência, como posso dizer, mística. Então sim, existem experiências místicas hoje, só que por que muitas pessoas elas acabam optando por um outro lado? Muitas vezes é por causa dos abusos. A gente sabe que existem muitos abusos, principalmente quando a gente começa a falar sobre experiências com Deus. Pessoas que usam de profecias, usam até mesmo da Bíblia, mas que não tem nada a ver com aquilo que as Escrituras estão falando, as profecias que não tem nada a ver também com aquilo que Deus eles revelou na Bíblia. Então, a gente pode ver que, por às vezes a gente ter medo desses abusos, a gente acaba não querendo ter experiência com Deus. Não, deixa eu aqui com a Bíblia e acabou. Ok, e a Bíblia ela é muito importante, porque ela é a palavra de Deus. Mas a Bíblia, ela quer te proporcionar uma experiência com um Deus vivo, com um Deus real. A Bíblia, ela não está querendo fazer com que você caia num deísmo, porque o deísmo é exatamente essa ideia do seguinte: Deus foi lá, criou todo o universo, criou todo mundo, beleza, agora é com vocês, se viram aí. Isso é a visão deísta, mas isso não é uma visão da Bíblia, do Deus da Bíblia. Porque quando a gente olha o Deus da Bíblia, nós vemos o Deus intervindo na sua criação, intervindo na história, e interviu na história até na figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, preste atenção nisso. Deus ele quer se relacionar pessoalmente conosco. E experiências com Deus fazem parte da vida cristã. Muitas pessoas, elas têm vivido um relacionamento com Deus o seguinte: eu estou aqui como se estivesse num casamento. Eu estou no casamento, estou no papel, está tudo registrado, só que eu nem conheço a pessoa com quem me casei, nem tenho um relacionamento com ela, nem amo ela, eu só estou casado no papel. E imagina que tipo de relacionamento é esse? É exatamente isso que acontece quando as pessoas elas só leem a Bíblia, mas elas não oram, não buscam a Deus. Elas começam a se relacionar com Deus de uma forma religiosa. Então, o que essas pessoas elas acabam vivendo é uma religião e não um cristianismo, o evangelho histórico que a gente vê aqui e que Jesus morreu por nós para que a gente pudesse ter acesso a Deus. Então, preste atenção nisso. Não caia nessas coisas. Espere ter experiências vivas com Deus. Quando a gente começa a olhar também a história da igreja, a gente vê que muitos homens de Deus tiveram conhecimentos muito grandes sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre as doutrinas da Bíblia.
mas você vai ver que nenhum deles era afastado da experiência, era afastado desse lugar de oração, desse lugar de buscar a Deus, de amar a Deus. Todos eles buscavam consistentemente a Deus. Não existia essa dicotomia que nós temos nos dias de hoje, porque todos eles amavam verdadeiramente ao Senhor, buscavam a Ele e também tinham um grande conhecimento bíblico. E essa deve ser a nossa vida. Não é que a gente tem que colocar experiência aqui, conhecimento aqui. Não, a gente tem que unir as duas coisas. Que as nossas experiências elas devem testificar o conhecimento que nós estamos tendo a respeito de Deus. E daí entra o que eu falei lá no início. O que é misticismo inteligente? Misticismo inteligente foi um conceito criado ali por John Ray, que foi um teólogo, que ele fala exatamente isso, que as experiências, elas testificam aquilo que está na Bíblia. Então, na Bíblia nós vemos um Deus amoroso, nós vemos um Deus gracioso, um Deus justo, um Deus que se relaciona com a sua criação, e nós temos também o conhecimento bíblico. Então, a vida cristã, ela deve ser baseada, sim, no misticismo, ou seja, nessa questão de experiência com Deus, mas também deve ser baseada na questão da Bíblia, da palavra. Então é o que ele chama de misticismo inteligente, porque é um misticismo baseado na palavra de Deus. Então nós temos que rejeitar todo tipo de misticismo que está fora da palavra de Deus. Então, muitas vezes as pessoas elas acabam atribuindo, principalmente em movimentos de batalha espiritual, eles acabam fazendo muito isso, pegando conhecimentos que não estão na Bíblia, que não foram revelados por Deus e colocando como verdade de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que o conceito é misticismo inteligente, porque é um conhecimento a respeito de Deus que nos leva a ter uma experiência mais íntima e pessoal com Ele. Eu posso falar para vocês o tempo todo que Jesus ama vocês. Aí, beleza. Mas é totalmente diferente quando o Espírito Santo ele fala isso com você. Quando você sente esse amor de Deus. É uma experiência totalmente diferente. E essa é a experiência que Deus quer que a gente tenha com Ele. Eu não vou falar para você que todos os dias você vai ter essa experiência, porque a gente vive pela fé. Mas sim, Deus ele corresponde e traz experiências vivas do seu amor, da sua graça hoje. E Ele pode fazer isso com você. Tá, Jonathan, mas o que isso muda na minha vida? O que isso muda na minha oração? Isso muda no seguinte, que essas experiências estão postas e disponíveis para você e que você pode viver isso hoje. E aqui eu trago um texto para vocês de 1 Pedro 1, versículo 8, que fala bem assim: embora nunca o tenham visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. Olha o que ele está falando, alegria inexprimível e gloriosa. E para quem Pedro está falando aqui? Ele está falando para a igreja. E não está falando para os intelectuais da igreja, para os mestres da igreja, simplesmente. Não, ele está falando para todos os cristãos. Ele está falando o seguinte, você pode experimentar essa alegria inexprimível. Você pode. E essa experiência está disponível a todos nós. Esse misticismo inteligente está disponível para você agora. E o que você vai fazer com isso? Às vezes você vai fazer isso, tá bom, é só um conhecimento aí que eu usufruí através desse vídeo e acabou. Mas não, esse não é o convite desse vídeo. O convite desse vídeo é que você viva isso, que você busque isso em Deus. Fala assim, Senhor, deixa eu viver esse misticismo inteligente, deixa eu provar desse amor, deixa eu provar mais dessa alegria, deixa eu provar mais do Senhor, deixa eu provar e ver que o Senhor é bom, sabe? Então, saia desse vídeo com essa prática, busque isso no seu lugar de oração e tenho certeza que Deus ele vai responder a sua oração. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo.